Bom dia, Fer. Tudo bem? Bom dia, Anne. Bom dia, Júlia. Saudade. Bom dia, Carol, Andressa. Bom dia, Papos, Planos e Futuros. Perdão, eu comecei uma outra live há 1 minuto atrás, mas eu precisei encerrar porque eu tô aqui no quarto dos meninos e aqui a conexão do Wi-Fi é bem baixa, então eu precisei mudar, tá bom? E eu ia fazer lá fora, gravar lá fora hoje, porque tá um dia fresquinho, muito agradável. Porém, de um orvalho começou um chuvisqueiro, então não tinha como deixar vocês lá na chuva. E eu estou melhor, graças a Deus, amanheci melhor. Dormi melhor essa noite, então o dia hoje vai ser melhor. Estou aqui no quarto do trio, o quarto deles vaziozinho, sem colchões, sem nada, porque como eu falei ontem à noite, eles foram dormir na igreja, né, na festa do pijama lá das crianças. Então eles ainda estão lá, uma hora dessa já devem estar correndo por todo o canto. Vamos lá então, sem enrolação, para o nosso segundo dia do devocional A Mãe no Lar, de John Abbott. Se você quiser adquirir esse livro depois, quiser o PDF ou então livro físico, você pode encontrar na internet, tá? E sempre que eu deixar gravada aqui a live, embaixo na legenda, eu vou colocar a descrição do livro, tudo certinho, o nome do autor e que parte do livro que nós lemos naquele dia, tá bom? Então hoje, terça-feira, tal mãe, tal filho. Ou tal mãe, tal filha, por que não? E aqui nós vamos fazer um exemplo. O exemplo de hoje, exemplo 1. E amanhã o mesmo tema, tal mãe, tal filho, só que o exemplo 2. Então vamos lá. Há um ditado que diz: um bom menino geralmente se torna um bom homem. Certeza que você já ouviu falar isso. A mãe de George Washington disse certa vez: George sempre foi um bom menino. E aqui nós vemos um segredo de sua grandeza. George Washington tinha uma mãe que fez dele um bom menino. Se os seus filhos são bons meninos, porque eles têm uma mãe que está fazendo deles bons meninos. Então a mãe imprimiu em seu coração aqueles princípios que o elevaram a benfeitor de seu país. Se você não sabe quem é George Washington, recomendo que você já anote aí para pesquisar no Google assim que terminar essa live. Como eu disse, vida real, né, gente? Que a nossa cidade é muito gigante, então os mercados anunciam em carro de som por aí, tá bom? Então não que isso não incomode vocês, mas recomendo e convido vocês a vir nos visitar. Pronto. Então George Washington sempre foi um bom menino, porque ele tinha uma mãe que fez dele um bom menino. Imprimiu em seu coração aqueles princípios que o elevaram a benfeitor de seu país. E um dos mais brilhantes ornamentos do mundo. A mãe de George Washington merece a gratidão de toda essa nação. Ela ensinou ao seu filho os princípios da obediência, da coragem moral e da virtude. Ela, em grande medida, formou o caráter desse grande herói e estadista. Foi em sua casa, junto à lareira, que ela ensinou o seu menino brincalhão a dominar-se a si mesmo. Quem aí tem um filho brincalhão? Eu tenho. Então, ensine-o a dominar a si mesmo. E assim ele foi preparado para a carreira brilhante de tanta utilidade que perseguiria no futuro. Nós somos devedores a Deus pelo dom de George Washington, mas nós devemos ser igualmente gratos a Deus
pelo dom dessa mãe inestimável. Então, se você vê alguém que fez algo grandioso, algo que merece elogios, que merece reconhecimento, reconheça também a importância da mãe, dos pais na vida dessa pessoa. Se a mãe tivesse sido uma mãe fraca, indulgente, infiel, as energias não controladas de Washington poderia tê-lo levado ao trono de um tirano, ou a desobediência infantil poderia ter preparado o caminho para uma vida de crimes e uma sepultura desonrosa. Então, terminamos aqui, terça-feira, dia 2, e amanhã vamos para quarta-feira, dia 3. Então, aqui hoje nós ouvimos um pouco sobre George Washington. Se você ainda não sabe quem é, no final dessa live, corra no Google e pesquise quem foi George Washington. E aqui diz que ele era um menino muito brincalhão e tudo que ele aprendeu sobre obediência, sobre moral, sobre fidelidade, ele aprendeu com a mãe. E ele não aprendeu em uma escola super chique, em viagens super caras, com presentes super caros e raros. Aqui não tá dizendo isso. Aqui tá deixando bem claro que ele aprendeu dentro de sua casa, ao lado de uma lareira. Ele foi ensinado pela mãe. E deixa bem claro também, se hoje nós vemos George Washington como um grande herói, como um estadista, temos que elogiar a mãe dele, que o ensinou, que o levou, que gerou tudo isso nele. Do contrário, ele poderia ter seguido um caminho de crimes e uma sepultura desonrosa. Então, se você deseja que os seus filhos sejam bons meninos, boas meninas, quando crescerem bons homens, boas mulheres, comece agora dentro da tua casa. Comece hoje no lugar que você tem a mesa, do lado da cama deles, sentado com eles, em frente à TV, com ela desligada de preferência. Comece agora a trabalhar isso no coração deles, a trabalhar os valores, a trabalhar o domínio próprio, a obediência, a trabalhar o quanto eles são especiais, o quanto eles podem ir longe, a trabalhar todo aquele potencial que existe dentro deles, que são coisas que a mãe, aquela que é a guardiã do lar, é quem pode extrair, quem pode potencializar. Então, ontem nós falamos um pouquinho a respeito de perseverança, de constância, e hoje a respeito de George Washington como um exemplo disso, de uma mãe que foi perseverante, uma mãe que foi constante. E eu quero dizer algo para você. Você sabe que muitas vezes você falha. Não preciso falar isso. Eu sei que muitas vezes eu falho. Mas eu preciso te lembrar que Deus não envia filhos trocados. Ele deu a você os filhos que deviam pertencer a você. Deus colocou em você um potencial para guiar, para servir, amar e desenvolver tudo o que existe dentro dos seus filhos. Se existe alguém que pode fazer isso, é você, mãe. Eu acredito em você. Eu confio em você. E eu tenho certeza que quando os seus filhos se tornarem bons homens e boas mulheres, eu tenho certeza que as pessoas vão poder olhar e falar assim: teve uma boa mãe aí ao lado. Teve uma boa mãe aí acompanhando. E os seus filhos mesmo reconhecerão isso. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que sobre a mulher virtuosa, né, Provérbios 31, que ela é elogiada pelo marido e pelos filhos. Os seus filhos reconhecerão. Tudo isso que eu sei, tudo isso que eu faço, muito disso veio da minha mãe. Ela que dedicou tempo a mim. Então, eu acredito em você. Eu acredito no teu potencial de desenvolver os seus filhos. Acredite você também, tá bom? E é isso. Encerramos então o dia 2.
Eu não sei aqui se vocês... O que eu planejei fazer é isso, uma leitura, um comentário breve. Temos pais aqui assistindo também, temos alguns homens. Saibam quão especiais e importantes vocês são. A função de vocês como pais, a função paterna na vida de uma criança. São coisas que nenhuma mulher pode ocupar, tá? Todo ser ele precisa aprender sobre o masculino e o feminino. Todo ser ele precisa ter o entendimento de como é ser pai, de como é ser mãe, de como é tratar um homem, de como é tratar uma mulher. Então eles precisam de vocês também. Não se omitam. Então eu não sei se vocês aqui ao fim da reflexão, se vocês gostariam de comentar algo, de enviar alguma pergunta. Se vocês gostariam de que a gente fizesse uma oração. Me fala aí rapidinho nos comentários. Ontem a gente fez um videozinho de 15 minutos e o meu objetivo hoje é não passar disso também. Mas me fala aí se vocês desejam isso, se querem mandar alguma pergunta, se querem que faça uma oração, se querem que a gente já encerre. Me fala aí, rapidinho. Manda aí. Dedinho nos comentários e me responde alguém. Tô esperando. Faz uma oração, André. Fechou. Então vamos lá, pra gente encerrar a live de hoje. Vamos orar? Se você está em algum lugar que você pode fechar os seus olhos, então feche os seus olhos para sua atenção não ser dispersa. Mas se você está no teu trabalho, se você está no trânsito, por favor, mantenha os seus olhos abertos. Que isso não mede sua fé de maneira alguma, tá bom? Deus, muito obrigada por esse dia. Nós te agradecemos por essa terça-feira. Te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas. E eu te agradeço por cada vida que passou por essa live. Cada vida tão especial, tão cheia de histórias. Cada vida que pode tocar tantas outras que eu nunca poderei tocar. Cada vida que tem dons e talentos tão especiais que o Senhor deseja usá-los. Pai, eu peço que nesse dia o Senhor possa fortalecer cada pai, cada mãe que passou por aqui, cada futuro pai e mãe, que o Senhor possa ajudá-los segundo a tua instrução a criarem bons meninos e meninas que se desenvolvam para serem bons homens e mulheres. Deus, George Washington foi alguém que marcou nações, que marcou o mundo. E da mesma maneira eu profetizo que todos esses filhos também marquem o mundo. Eu profetizo que haja vida abundante do Senhor dentro de cada um desses lares, Pai. Que o Senhor possa guardar esses corações desses pais e mães, desses futuros pais e mães. Que eles desenvolvam primeiro a fé e os valores dentro de si mesmos e depois a fé e os valores dentro de seus filhos. Mostre a eles o quão capazes eles são. Mostre a eles o quão especiais e o poder que o Senhor colocou na mão de cada um deles para que seja investido no preparo desses filhos. Por isso eu os abençoo nessa manhã. Os abençoo e peço que o Senhor reforce em seus corações que eles têm todo o poder e têm toda a capacidade para criar homens e mulheres especiais, Pai. Coloque isso no coração deles e tire toda a mentira de Satanás que diz que eles não podem, que eles não conseguem. Eles conseguem, porque foi o Senhor mesmo quem os fez e o Senhor quem os preparou para essa jornada. Reforça isso no coração deles, Senhor. Reforça essa identidade de pai e de mãe na vida deles. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, muito obrigada você que esteve aqui. Amanhã continuaremos. Hoje, dia 2 de 155 dias. Amanhã será o nosso dia 3. Para você que chegou agora e não conseguiu pegar do começo, tranquilo. A gente vai deixar essa live salva
E aí você aproveita, vai lá, assiste do começo, ouve, reflete, rumina, esqueceu o nome de quem a gente falou, vai lá de novo e compartilha também com as pessoas que estão ao seu redor, que você sente que precisam ouvir essa palavra também, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e até amanhã. Mas a gente se vê nos stories ainda hoje, então até já já. Beijo!